Olá, galerinha aqui do canal Karine Dicas Preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E o tema do vídeo de hoje é: para onde você vai quando todas as suas forças se acabam? Você já parou para pensar o que acontece e como você reage quando você desiste de lutar por uma situação difícil, por algo ou alguém? Quando você se cansa de orar e pedir um milagre e aquele milagre não acontece, você já parou para pensar como você faz e o que você faz? Bom, normalmente eu reajo dessa forma. Eu acabo indo pra comida. Eu desconto na comida, né? Eu vou ali, como de forma excessiva e desconto na minha alimentação, ali o meu estresse, o meu desânimo, né? A minha ansiedade. Outra coisa que eu também faço é ir pras redes sociais e ficar rolando o feed ali na tela. Eu fico horas e horas rolando o feed. E outra coisa que eu também faço, eu fico muito irada, muito estressada. Qualquer coisa que me contraria, me tira do sério. Eu fico ali extremamente irada e estressada. Ou talvez você é o tipo de pessoa que tem outros vícios diferentes dos meus, como o vício da pornografia, os vícios, né, das drogas, do cigarro, do álcool, o vício da murmuração, da reclamação. Você é uma pessoa que reclama muito, murmura muito, só vê o lado ruim da vida, né? Fica ali desgostosa com a vida. Ou você é o tipo de pessoa que se vitimiza, né? Todo mundo é contra você, o mundo é injusto, né? Você é a vítima de tudo e de todos. Ou também é o lado contrário, né? Você vai ali por perfeccionismo exagerado, tentando uma perfeição que não existe. Ou você se exercita ali de forma exagerada, desequilibrada. Você fica horas e horas na academia, ou se exercitando de forma exaustiva, levando o seu corpo a adoecer, porque quando você se exercita, você libera adrenalina, dopamina, e tudo que é desequilibrado em excesso nos faz mal, né? Ou você é aquela pessoa que fica totalmente desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, sem domínio próprio, né? Ali toda desestruturada. Bom, se você, né, se encontrou em alguns desses exemplos, Deus falou hoje pra mim 4 exemplos na palavra de Deus sobre isso tudo que eu comentei com vocês. O Espírito Santo de Deus me trouxe esses 4 exemplos. O primeiro exemplo é o de Marta e Maria, que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Marta e Maria receberam Jesus na casa delas, e aí Marta ficou ali arrumando a casa, fazendo a janta para receber Jesus. E Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus estava falando ali para elas. E aí Marta se indignou, reclamou, foi falar mal, né, de Maria para Jesus e falou: Jesus, você não te importas que Maria fica aí aos seus pés enquanto eu faço tudo? Então Marta, ela ficou cansada, sobrecarregada, fazendo 1 milhão de coisas. Muitas vezes nós também ficamos assim, se ocupando com muitas coisas. Bom, o segundo exemplo de hoje é Elias. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o exemplo de Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, fala o seguinte, que ele pediu a morte para Deus. Por quê? Ele estava vindo de uma luta, aonde ele lutou, né, luta que eu falo assim, desafiou, né, os profetas de Baal e matou os profetas de Baal, né, e ali Jezabel falou assim: Elias, já que você matou os profetas que me serviu, eu também vou acabar com a tua vida, eu também vou te matar. E aí Elias fugiu pro deserto e pediu a morte para Deus, porque ele estava cansado, desanimado, deprimido, né, de ter ali feito tudo aquilo. Bom, o terceiro exemplo de hoje que eu vou dar para vocês é o exemplo de Jonas, né? Jonas capítulo 1, versículo 4 ao 15, conta a história aonde Deus pede para Jonas falar da palavra da salvação pro povo de Nínive, que era um povo mau, é um povo ruim. E Jonas falou: eu não vou falar do Senhor, não vou falar da tua salvação, não vou falar do Senhor para esse povo. E aí simplesmente Jonas virou as costas, e aí ele pegou um barco e foi na cidade oposta de Nínive para não fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Então Jonas reagiu como no momento difícil, onde ele não queria fazer aquilo que Deus pediu para ele, sendo desobediente e virando as costas. E o quarto e último exemplo que eu vou comentar aqui com vocês é o exemplo do nosso Senhor Jesus, né? Eu vou falar para vocês os exemplos que está em Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46, aonde fala que Jesus estava indo orar com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no jardim de Getsêmani. Jesus estava indo orar lá, por quê?
Deus, né, o seu pai, Jesus é o filho de Deus, Deus, o seu pai, pediu para ele morrer por mim e por você, né, pediu para ele morrer morte de cruz, né, e ele morreu por mim e por você, para que nós fôssemos salvos, curados, libertos. E aí, Jesus estava angustiado de ter que morrer na cruz, né, ele estava ali angustiado, com medo, e aí ele foi orar para Deus, ele foi falar: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. E ali no Getsemane a Bíblia fala que ele orou 3 vezes a Deus. Bom, esse é o nosso melhor exemplo de como a gente deve reagir quando as nossas forças se acabam. A gente deve orar a Deus, a gente deve apresentar a Deus aquela oração, o nosso pedido, né? Se você não sabe orar, conversa com Deus. Você conversa com as pessoas? Então, conversa com Deus, fala: Deus, eu estou triste, angustiado, desanimado, deprimido, não sei o que fazer nessa situação, acabou as minhas forças, me ajuda. Assim como o nosso Senhor Jesus, que é o melhor exemplo, o exemplo perfeito de como agir em situações difíceis, fez. Ele orou ali 3 vezes, e várias passagens da Bíblia falam que Jesus subia ao monte para orar, para falar com Deus, né? Eu imagino que ele passava ali a noite ou o dia orando e conversando com seu pai, falando: Pai, hoje eu curei o cego, hoje eu curei um coxo, mas eu também estou cansado porque eu preguei para uma multidão de pessoas. E ali Jesus abriu seu coração para Deus, o seu pai. E Deus, ele é o nosso pai, ele está esperando você orar, ele está esperando você chegar até ele em oração, né? Em Filipenses 4:6 fala o seguinte: em tudo apresentar diante de Deus os vossos pedidos e as vossas petições. Bom, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se te abençoou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva e deixa o seu comentário aqui no canal. Tchau!